Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Dizem que todo hospital psiquiátrico guarda segredos, mas alguns escondem horrores que jamais deveriam ser lembrados. No interior de São Paulo, isolado entre colinas e mato alto, existe um sanatório abandonado chamado Santa Madalena. Oficialmente, ele foi fechado na década de 80, após denúncias de maus-tratos, torturas e desaparecimentos de pacientes. Mas os moradores da região afirmam outra coisa: o prédio nunca ficou vazio. No meio das ruínas, havia uma sala diferente de todas as outras. A Sala 6. Ali, repousava um espelho antigo, de moldura escura, entalhado com símbolos que ninguém sabia explicar. Diziam que esse espelho não refletia sua verdadeira imagem. Em vez disso, mostrava o seu destino, e cada pessoa que se viu naquele vidro encontrou a própria morte exatamente como havia aparecido. Essa é a história de Henrique Alves, um psiquiatra obcecado por descobrir a verdade. Ele entrou no Santa Madalena em busca de respostas, mas o que encontrou foi muito mais do que podia suportar. Hoje, eu vou te contar o que aconteceu dentro da Sala 6. Mas aviso, cuidado ao ouvir. Porque dizem que o espelho não mostra apenas a quem se atreve a entrar diante dele, e dizem que, às vezes, só de ouvir a história, o reflexo já começa a se formar atrás de você. O sanatório Santa Madalena ficava escondido entre colinas cobertas por mato alto, no interior de São Paulo. Oficialmente, havia fechado suas portas no fim da década de 80, após uma série de escândalos sobre maus-tratos e desaparecimentos de pacientes. Porém, para os moradores da região, o lugar nunca esteve realmente vazio. Quem passava pela estrada rural que levava até os portões enferrujados dizia ver luzes acesas em janelas altas, ouvir gemidos ou risadas abafadas no vento. A maioria evitava sequer olhar na direção do prédio. A história mais persistente era sobre a Sala 6, localizada na ala de isolamento. Diziam que, ali dentro, havia um espelho de grandes proporções, trazido da Europa por um antigo diretor do hospital, no início do século XX. Era um espelho de moldura de madeira escura, ornamentado com entalhes que lembravam símbolos religiosos distorcidos, quase profanos. O estranho é que o objeto nunca fora listado em nenhum inventário oficial, mas aparecia constantemente em relatos de enfermeiros e internos. O padrão era sempre o mesmo: pacientes que passavam pela Sala 6 não saíam os mesmos. Alguns enlouqueciam de repente. Outros entravam em um estado catatônico, murmurando frases desconexas sobre o reflexo que os encarava. Esse mistério chamou a atenção de Henrique Alves, médico psiquiatra de 47 anos, professor universitário e pesquisador sobre a relação entre delírios e símbolos visuais. Ele encontrou nos arquivos da faculdade alguns relatórios fragmentados do Santa Madalena e ficou intrigado ao ver repetidamente a referência a um espelho de efeito sugestivo e traumático. Para os outros acadêmicos, isso não passava de alucinações coletivas dos internos. Mas para Henrique, era um ponto de interrogação na história da psiquiatria brasileira que valia ser investigado. Sua vida pessoal também o empurrava nessa direção. Henrique havia perdido a esposa,
Ana, 3 anos antes, em um acidente de carro. Desde então, seu sono era repleto de sonhos fragmentados. Ele via Ana em corredores longos, chamando por ele, sempre diante de um vidro que refletia algo distorcido. Aquilo o corroía. Quando encontrou a ligação entre espelhos e os relatos do Santa Madalena, sentiu como se o destino estivesse lhe apontando um caminho inevitável. Na noite de sua expedição, Henrique chegou ao sanatório em seu carro, pouco antes da meia-noite. Carregava uma mochila com lanterna, câmera, gravador de voz, caderno de anotações e alguns artigos impressos. Os portões enferrujados estavam semiabertos, rangendo ao menor toque do vento. O prédio surgia ao longe como uma mancha escura contra o céu nublado. Suas janelas quebradas lembravam órbitas vazias. Assim que entrou, o cheiro de mofo e ferro oxidado invadiu suas narinas. O som do cascalho sob seus sapatos ecoava pelos corredores largos, cobertos de pichações recentes, mas também de símbolos antigos gravados nas paredes e marcas de unhas, desenhos estranhos que não pareciam ter sido feitos por grafiteiros, mas por mãos desesperadas. Henrique registrava tudo, falando baixo em seu gravador. Primeiras impressões, ambiente em total estado de abandono. Estrutura sólida, mas sinais claros de degradação. Sensação de presença. Não há razão lógica para isso, deve ser apenas sugestão psicológica. Ele avançou até a ala de isolamento. As portas de ferro estavam abertas, algumas enferrujadas, outras arrancadas. Dentro das celas, havia colchões em pedaços, marcas de arrasto no chão e manchas escuras nas paredes. A cada passo, Henrique sentia a respiração pesar. O ar ali era diferente, mais denso, como se tivesse sido guardado durante décadas. Finalmente, chegou diante da sala 6. A porta estava trancada com correntes antigas, mas o cadeado já havia sido arrombado. Empurrou com esforço e entrou. O espaço era amplo e vazio, exceto por ele e o espelho. Encostado na parede oposta, quase do tamanho de uma porta, o espelho parecia intacto, sem rachaduras, sem poeira, como se tivesse sido colocado ali naquele dia. Sua moldura, entalhada com símbolos que Henrique não reconhecia, parecia pulsar sob a luz fraca da lanterna. Henrique aproximou-se devagar. Seu reflexo apareceu, e mais algo estava errado. Ele se via mais velho, talvez 20 anos mais. A pele enrugada, os olhos fundos, a barba desgrenhada. No entanto, o reflexo não acompanhava seus movimentos. Quando ergueu a lanterna, a figura do espelho manteve os braços abaixados. Quando falou em voz baixa, o reflexo sorriu, mas seus próprios lábios não se moveram. Um calafrio percorreu sua espinha. Sugestão visual, fenômeno psicológico causado por baixa iluminação. O cérebro completa imagens e murmurou, tentando se convencer. Mas, quando se aproximou ainda mais, o reflexo piscou. E naquele instante, não eram mais apenas seus olhos que o encaravam. Eram os olhos de Ana, sua esposa morta. Henrique deu um passo para trás, o coração disparado. Não é possível, e isso não é possível. O reflexo de Ana, dentro do espelho,
estava atrás da versão envelhecida dele, como se estivesse presa lá dentro, tentando chamá-lo. Seus lábios se moveram, mas o vidro abafava o som. Ele, instintivamente, tocou a superfície gélida. Foi quando ouviu, nítido, bem dentro de sua cabeça: venha. A partir daí, a realidade começou a se desfazer. O relógio em seu pulso parou. O ponteiro dos segundos tremia, mas não avançava. O corredor atrás dele parecia mais longo do que antes, como se tivesse se estendido. E o reflexo agora não mostrava mais apenas ele. Mostrava outros rostos, dezenas deles, de homens, mulheres e crianças, todos encarando Henrique com expressões de dor. Alguns batiam contra o vidro, como se estivessem presos do outro lado. O médico recuou, mas seus pés já não obedeciam direito. Era como se o chão sugasse sua força. O espelho parecia respirar, expandindo e contraindo como um pulmão. Ele tentou sair. A porta da sala 6, que antes estava aberta, agora estava fechada. E do lado de dentro, havia marcas de unhas arranhando a madeira, como se muitas pessoas já tivessem tentado escapar. O desespero se instalou. Henrique começou a bater contra a porta, gritando, mas o som parecia abafado. Olhou para trás e viu o reflexo novamente. Desta vez, não era mais ele. Era sua esposa, Ana, sentada no chão do lado de dentro do vidro, com o rosto coberto de lágrimas. Ao redor dela, vultos escuros rastejavam, se movendo como sombras humanas deformadas. E então, Ana levantou a mão, apontou para ele e sussurrou, clara como nunca: aqui é o seu lugar. Henrique caiu de joelhos, sentindo o ar rarefeito. O reflexo envelhecido dele próprio voltou a aparecer. Agora, falava: você sempre virá parar aqui. Todos vêm. Todos nós somos apenas reflexos esperando a hora de tomar o lugar certo. Naquela noite, moradores próximos juraram ouvir gritos vindo do prédio abandonado, mas ninguém ousou entrar. Dias depois, quando curiosos decidiram explorar o sanatório, encontraram a sala 6 trancada novamente. Dentro, não havia sinais de invasão, apenas o espelho. E nele, ao se aproximarem, viram algo que os fez fugir sem olhar para trás, um homem de jaleco, batendo desesperado contra o vidro, com os olhos arregalados de pavor. Era Henrique Alves. Preso para sempre no reflexo da sala 6. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha, e não esqueça de se inscrever no canal.